Boa noite para você que é nosso ouvinte aqui do Saúde Sem Filtro. É com um prazer incrível que eu tenho de anunciar que a gente tem mais um episódio para você acompanhar a gente, né, Gabi? É isso aí, estamos chegando no nosso sexto episódio e hoje vamos falar sobre espaço físico e saúde mental, né? E tem tudo a ver, porque é onde a gente trabalha, é o lugar, o quanto o ambiente físico, né? A gente fala muito de clima das pessoas, mas o ambiente físico, ele ajuda também bastante a como a gente vai se sentir no trabalho, se a gente vai ter, ser mais criativo, a nossa performance, se a gente vai se sentir bem, e tudo isso acaba influenciando a nossa saúde mental, porque precisamos trabalhar em um lugar que a gente se sinta confortável, não é não, Bruno? Exatamente, cara. O que eu mais gosto do nosso podcast é onde a gente chegou, né? A gente começou falando de coisas bem desconfortáveis que a gente não necessariamente fala no ambiente corporativo, mas a gente acabou citando coisas que são extremamente importantes na nossa rotina, no nosso dia a dia, e que não necessariamente as pessoas dão tanta atenção, né? Então a gente falou sobre nutrição no último, e a gente vai falar sobre essa bagunça do seu escritório agora. Esse copo fora do lugar que tá aí, é isso. Pô, leva para lavar, cara, né? Então, assim, não só do seu escritório, mas também como seu escritório presencial. Então, a gente queria chamar a convidada de hoje, que é a Aninha, e a gente vai, né, como sempre, deixar ela se apresentar aqui para vocês. Vou colocar ela aqui para vocês. Então, seja bem-vinda, Ana, que a gente começa aqui o podcast, já percebeu que o nosso esquema é bem leve. A gente queria que você brevemente se apresentasse para o público e que a gente já deixasse esse nosso papo fluido acontecer e desse dicas aí para a gente falar de bem-estar com ambientes físicos. Perfeito. Eu chamo Ana Carolina Albieri, sou proprietária do Grupo Aura Arquitetura, que é uma empresa focada em atender outras empresas, né? Nós atendemos CNPJ, traduzindo a cultura da empresa para dentro do ambiente, da empresa, escolas, clínicas. Então, o que que a gente faz, né? A gente está trabalhando, traduzindo tudo aquilo que tem na gestão da empresa para dentro do ambiente. Lembrando que quem está lá dentro são pessoas. Então, como que a gente produz isso de uma forma que causa um melhor bem-estar para todos que estão ali dentro? Quem são as pessoas que estão ali? Depois eu penso em como vou fazer o ambiente. Pô, Então, Ana, mas já começando aí nesse speech seu incrível, pois o ambiente físico importa tanto assim para minha saúde mental, né? Que tá de repente acho que você pode falar dos dois polos, né? Tanto em home office quanto no escritório. Importa tanto assim eu ter um ambiente agradável, um ambiente que seja convidativo? Como isso impacta? isso impacta bastante, porque nós somos seres humanos. Então, como seres humanos, nós temos nossos sentidos aflorados, né? E tudo que a gente tem de influência externa acaba afetando o nosso comportamento. A gente sempre brinca que você nunca vai cochichar numa feira livre e nunca vai gritar dentro de uma biblioteca. Ou seja, o ambiente ele está moldando o seu comportamento. Do mesmo jeito que eu posso moldar uma equipe para ser mais criativa, dependendo dos elementos que eu uso, ou mais operacional, dependendo dos elementos que eu uso. Eu posso criar uma sala de feedback com um teor que as pessoas sejam mais colaborativas ou com um teor que elas tenham um respeito por um superior. Isso tudo dentro do ambiente. Então, os elementos que a gente consegue utilizar, ele mescla isso. E o bem-estar, onde está, né? Acho que a gente saiu muito de onde a gente deveria estar. Nosso ponto de equilíbrio como humanos, como seres humanos, é a natureza. Então a gente saiu muito dela, né? A gente está distante. Nós estamos hoje todos nós três, né, dentro de uma caixa de concreto, vamos dizer assim, de drywall, concreto, enfim, seja lá qual for a forma de construção, porque nós precisamos migrar e desenvolver esse tipo de ambiente para estar. Né? Não é ruim, né? É assim, tá, conseguimos desenvolver esse sistema. E como a gente consegue trazer esses elementos de volta para cá? Tem vários estudos sobre isso, um deles chama biofilia, que é como trazer um pouco da natureza para dentro. Então, como que eu faço uma iluminação correta, como que eu trago estímulos corretos, aí tem toda uma gama, né? É mais mexendo nos sentidos mesmo do ser humano que está ali dentro. Que legal, que bacana. E eu acho que
até um trabalho de deixar esses sentidos, né, que você falou, até mais apurados, porque imagino eu que a gente vai perdendo, justamente, né, por termos saído do ambiente nato do ser humano, né, e a gente acabou perdendo alguns sentidos e também desenvolveu outros. Então, acho que também tem até essa busca, né, de alguns sentidos que ficaram um pouco, vamos dizer assim, não defasado, mas um pouco escondidos, né? De acordo com o que você até falou. Eu fico pensando, poxa, quantas vezes eu já não fui trabalhar, né? E até dependendo de algumas cidades, alguns países, você chega para trabalhar, ainda tá noite, você sai, tá noite. Isso vai deixando a gente cansado, né? Eu acho que é horrível, porque você tem a sensação que você não viveu a vida, né? Não viveu o dia, né? Essa questão de não ver, né, a luz do sol, todo o ciclo circadiano do sol, a forma como ele transmite iluminação no começo e no final do dia, mais amarelada, mais aconchegante, mais viva no meio do dia, isso tudo influencia nosso comportamento, né? E a gente precisa dele para a gente dormir bem à noite. Não adianta você tomar melatonina e você fica o dia inteiro em ambiente fechado. Nós precisamos procurar nosso alto desempenho, entendendo que nós temos que respeitar nosso corpo também. Pô, legal, E aí, até contribuindo para esse ponto, tem um livro incrível chamado Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que fala muito sobre não só o ciclo circadiano em si, fala um pouco sobre a Ayurveda, mas também fala da importância da gente respeitar que somos seres vivos e temos quase que um relógio biológico que é dependente da luz, né? E aí, conectando, eu vi um vídeo, cara, da evolução de Nova York ontem, casas, de como a sombra foi tomando a cidade, como aquilo mexeu com as pessoas. Então é muito engraçado, né? A gente, tá dentro das caixinhas de concreto, das caixinhas de madeira, e a gente não necessariamente entende o como a luz e o como a natureza faz parte da nossa rotina, né? E eu queria aproveitar e perguntar para a Ana, assim, quando eu falo de elementos do meu home office ou do meu escritório, quais são os elementos que podem afetar positivamente ou negativamente a saúde mental, né? Talvez a gente tenha introduzido aqui, começado a falar um pouquinho do como a luz faz falta no dia a dia das pessoas, mas o que mais precisa, assim, para a gente ter um ambiente convidativo para poder ter uma performance adequada? O ambiente ele é mais pautado dentro da ergonomia, né? Quando a gente vai visualizar esse ambiente na questão física mesmo. Que são altura de mobiliário, conforto, porque estar sentado não é uma postura correta para ficar o dia inteiro, e a gente fica o dia inteiro sentado, atrapalha bastante a circulação. E nós temos também a questão da biofilia, que é a questão de ambiente, de sensações, né? Então, a gente tem esses dois pontos, um mais físico e outro mais de sensações. Então, a gente vem trabalhando com o mobiliário adequado, primeira coisa, tem que tomar muito cuidado com aquelas quinas retas de borda de marcenaria, às vezes, que a gente trabalha, isso dá muito problema de fluxo sanguíneo nas mãos e acaba atrapalhando, alturas corretas, de visualização ocular, se a gente tem sombras na borda ou não do ambiente, porque se eu tenho que ficar mudando muito meu eixo focal, isso dá fadiga ocular, e uma reclamação que ela tá geral, que é a acústica. Eu acho que é uma relação que não tinha há uns 5 anos atrás, isso vem vindo aos poucos, mas as pessoas têm reclamado muito de acústica, principalmente o pessoal que ficou muito tempo no home office e foi depois de volta para o escritório, tá aquele open space, todo mundo falando na videoconferência e ninguém aguenta mais. Isso realmente atrapalha bastante, o desempenho ele cai muito. Dentro de escolas, salas de aula, já foi desenvolvido um estudo que as pessoas que estão frontalmente ao professor, elas têm um desempenho melhor dos que estão na lateral e no fundo por causa de reverberação sonora. Caramba. Porque a gente não consegue ficar com foco muito tempo em um som que ele vai e volta várias vezes. Por milésimo de segundo ele está voltando, ele bate no vidro, na parede lisa e volta para a gente. Então tem várias sensações na acústica que ela realmente está atrapalhando. Conforto térmico é algo que eu acho que já está consolidado, né? Acho que no Brasil não dá mais para viver sem ar-condicionado. A gente tem, né, aquela discrepância, vai deixar 17 igual os homens gostam, 25 igual as mulheres gostam, mas enfim, acaba ajustando. Tem também a questão de plantas.
que a gente não coloca em ambiente, e querendo ou não, mesmo as plantas artificiais, ou as permanentes, ou as que a gente coloca que elas são... É permanente mesmo, que eles embalsamam elas e colocam no ambiente, fugiu o nome agora, elas acabam trazendo essa sensação de estar no meio ambiente também. Então, eu tenho plantas, eu trago elementos naturais como pedras, madeira, texturas com tecido com textura, isso acaba acolhendo, né? Então, tem todos esses aspectos para a gente trabalhar. Que legal, que legal. E super interessante você falar isso, né, da questão dos colegas falando que vai dando uma poluição sonora. E ao mesmo tempo, né, eu fico pensando aqui, eu sempre falei que eu lido melhor no remoto, mas sempre achei que é porque eu gosto muito de falar, que eu falo demais. E realmente, no remoto você tem no presencial você tem muitas pessoas para falar, e no remoto não, você consigo focar, fazer, né? Tá ali sozinha, ainda mais o RH, que eu brinco que vira sempre essa linha do cafezinho, que as pessoas passam para bater um papo. Então, mas eu nunca pensei nesse sentido também, né? No quanto muitas pessoas falando, isso daí acaba atrapalhando, né? A questão do desempenho. Apesar que sei que também, dependendo de algumas áreas, né? Eu tenho um cliente que a gente discute muito isso, do comercial ficar presencial, porque justamente escutar o colega fazendo a venda, ele acaba aprendendo. Mas também tem que ser feito de uma forma que não fique, que você consiga ouvir. E não daquela, né, imaginando aqui, daquela forma que todo mundo fala e você não consegue nem absorver o conhecimento da pessoa do lado na hora que ele está fazendo uma venda, por exemplo. É super interessante isso. Eu acho que até queria ouvir também de você o que você pensa. Sei que essa pergunta não está no nosso escopo, mas na questão de Feng Shui, né? Sei que existe a polêmica na arquitetura, né, em questão de, tem pessoas que acham que é uma besteira, né, mas eu, inclusive, percebo quanto algumas coisas para mim fazem bastante sentido, né, eu gosto de ver a porta, porque se não vejo, né, eu fico mais tensa, porque, né, você não está tendo uma visão periférica e a sensação, né, de que você não está vendo quem entra, quem sai, até de segurança, né, esse tipo de coisas. Então, até queria ouvir um pouquinho de você também sobre isso, né, dessa percepção também, né, de cada um. O Feng Shui, ele é um estudo de harmonias, né? Aí tem toda a outra parte que eles estudam, mas ele não deixa de ser um estudo de harmonia. E quando você pensa pelo Feng Shui, você tem realmente uma harmonia consolidada. O ambiente, ele fica harmônico quando você distribui os elementos que ele pede. Trazer movimento para alguns, trazer mais estabilidade para outros, visualização de porta, visualização de ambiente amplo, trazer plantas para os pontos certos. Ele realmente traz todo esse tipo de conforto de forma de harmônica do ambiente. Tem outras formas que a gente usa também, tanto é que o nome Grupo Áurea é por proporção áurea, que ela mentalmente ela traz um conforto visual, né, que no estudo da proporção áurea, tudo que tem ela acaba tendo a proporção áurea, você tem um conforto visual. A gente tem alguns padrões no cérebro que a gente tem que seguir eles, né, quando a gente consegue harmonizar com eles, o conforto ele vem. Então, é uma forma muito gostosa de trabalhar também o Feng Shui, ela é bem oriental. Algumas pessoas realmente falam assim, não quero isso daí não, mas tem pessoas que já pedem para mim, aplica Feng Shui para fazer até a planta do local, né? Até voltada ao sol e tudo mais. Então, cada um vem com uma abordagem, cada um vem com uma, mas tem algumas premissas básicas do Feng Shui que ela é muito bem usada. Realmente ficar de costa para a porta, você está vulnerável. O ser humano, nós somos, né, seres humanos que somos animais também. Nenhum animal gosta de ficar vulnerável. É a mesma coisa que você faz para quando você quer deixar uma pessoa que ela chega no ambiente e ela se empodera, se sente bem, você faz ela olhar para cima e colocar os ombros para trás. Então, você põe um elemento visual um pouco acima do eixo ocular das pessoas. Então, ela já vai entrar se colocando numa postura que ela já vai se sentir aberta para isso. Que legal. Cara, que interessante. Interessante, assim, esses pontos, Ana. E aí eu vou voltar num ponto que você falou, que é justamente, talvez, a saúde auditiva das pessoas, né? O conforto auditivo das pessoas. E eu percebi uma coisa muito grande em mim, assim, eu já tinha isso, mas eu não tinha tão claro. E pós-pandemia, quando eu volto para o escritório, eu fico não irritado, mas eu fico muito desconfortável com o ambiente sonoro, né? E eu sempre tive muitos escritórios muito abertos.
Então, quanto você acha que essa divisão de espaços ou essa segmentação de ambientes, ela pode ajudar na saúde mental das pessoas, né? Porque eu me tiro como média aqui, né? Eu fico mais perturbado, mais agitado, mais ansioso, porque no final é o que você falou, né? Eu estou ouvindo um monte de gente falar, um Sim. monte de coisa que eu não preciso ouvir e que está atrapalhando no que eu realmente quero focar. Como você acha que essa divisão de espaços ela acaba afetando os ambientes? Ela afeta bastante até pelos elementos que tem no ambiente, né? Se a gente for trabalhar, porque a gente tem algumas formas de fazer acústica, né? Uma é o bloqueio acústico, né? Que é isolamento acústico, e outra é absorção acústica, fora as outras. O bloqueio acústico eu não deixo passar o som para outra sala. Então eu faço uma barreira que não deixa passar esse som. E a absorção acústica é coisa que poucas pessoas usam. São materiais que eles têm um nível de absorção que o som não bate e volta. Quando vocês forem em algum lugar que tenha muito vidro e não tenha materiais acústicos em volta, pensam como fica o som. O som ele bate e volta o vidro várias vezes e fica aquele zum, 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 zum que você não escuta a pessoa do seu lado. Então, o vidro é um elemento muito difícil de trabalhar dentro de escritório. Ele tem que ser usado com parcimônia exatamente por causa disso. Ou, se vai usar ele bastante, porque realmente a iluminação natural é bacana, eu preciso contrabalancear isso com outros elementos. Mas eu preciso trazer elementos de absorção acústica nos escritórios, isso é para ontem, porque senão ninguém aguenta ficar. Boa, e quando a gente fala assim, quando a gente vai um pouco mais a fundo na ergonomia, né? Acho que assim, não só olhando para o ambiente, mas eu sinto que muita gente, principalmente, né, depois da pandemia, que foi para casa e ganhou essa liberdade, conquistou essa liberdade de trabalhar de casa mais tempo, a pessoa ainda trabalha do sofá, ou trabalha da cama, ou trabalha no celular. Eu queria ouvir um pouco de você, como especialista, como a tal da ergonomia ela pode ajudar na saúde física e mental das pessoas, mas com aquele pitaco do tipo, eu até conheço algumas empresas que oferecem ginástica laboral, que às vezes é fundamental para você manter sua postura e tudo mais, mas as pessoas não levam em consideração o que é a ergonomia. E aí você, como especialista em ergonomia, cara, como é que você consegue explicar para os ouvintes como a ergonomia pode te ajudar física e mentalmente? Ela trabalha com o fluxo do seu corpo, né? Se você está sentado numa postura ruim, se você não tem iluminação adequada, não tem como seu corpo funcionar bem. É simples, a matemática é simples, porque quando você senta num sofá para trabalhar, obviamente você está numa curvatura muito errada do seu corpo. Você está sobrecarregando eixos do seu corpo que eles não são para sobrecarga de peso. Então, você vai ter lesão ali, vai ter dores, que vai diminuir muito o seu desempenho de trabalho. Por isso que é tão importante uma cadeira ergonômica, que a gente consiga regular ela. Uma mesa na altura correta, e a altura correta, ela por mais que hoje ela esteja em torno de 74 centímetros para quase todas as pessoas, não é todo mundo que se adequa a ela. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, então ela é alta para mim, eu preciso de apoio de pés. E uma pessoa alta, ela precisa mandar fazer uma mesa especial ou comprar uma com regulagem também. Então, eu preciso estar sentada corretamente, com os pezinhos no chão, sentado no bumbum e não nas costas, no final da lombar, apoiar o antebraço na mesa, porque a gente não consegue segurar com o peso do nosso braço mexendo o dia inteiro com o ombro, sem fazer lesão em pescoço e ombro. Trabalhar muito com a questão da borda arredondada. Não precisa ser aquela borda super arredondada, mas que ela tenha um pouquinho de curvatura e não seja aqui na mesa, para não travar a circulação do punho. Pensar muito no pescoço, perceber se a gente está deixando a cabeça muito baixa ou muito alta, o nosso pescoço não aguenta de pressão. Aí depois fica tudo tenso, nossa, estou com dor de cabeça o dia inteiro. E às vezes é só uma postura que está errada. Iluminação é muito sério, dentro de residência a gente tem uma iluminação muito mais baixa do que no ambiente de trabalho. Se não tiver uma iluminação adequada, a gente vai para a sacada, trabalha de lá. Que a iluminação do dia é a ideal. Tentar trabalhar com uma iluminação neutra em cima do ambiente de trabalho, para não ter distorção de cor. Iluminação neutra é 4000K, para quem for procurar uma lâmpada para colocar. E tentar distribuir essa iluminação, não deixar só um ponto, sabe? Quando usa apenas um pontinho em cima da mesa, isso não é legal.
porque você vai olhar para o lado e a iluminação fora ela está muito mais baixa. Então, você fica com aquelas sombras no ambiente. Então, tenta prestar atenção mais nesses detalhes. Eu sei que ruído às vezes não dá para segurar, né? Porque tem um cachorro latindo, tem o vizinho escutando música do lado, alguém fazendo uma obra no apartamento vizinho. Mas o restante dá para corrigir, sim. Uma cadeira ergonômica, ela faz uma diferença absurda. Legal. E sabe uma coisa que eu falo bastante, né? Principalmente em curso de gestão de tempo que eu dou. Eu falo o quanto é importante a gente evitar trabalhar dentro do nosso quarto, né? Porque você fica, o teu cérebro ele entende que ali é o espaço de ambiente de trabalho, né? E não que é o lugar de você dormir. Então, na hora que você vai dormir, muitas vezes você acaba tendo insônia, você está acelerada ainda, porque o cérebro está entendendo que você ainda está no ambiente de trabalho e que não é um ambiente de descansar. Eu hoje trabalho, né? Tem esse cenário bonito, mas o escritório é aberto junto com a sala. E eu percebo assim a diferença. Vai chegando quinta, sexta-feira, eu não consigo ver televisão na sala. Porque eu me sinto ainda cansada, porque né, a visão, por mais que a sala esteja adiante, a visão, né, ela vê, por mais que eu esteja olhando aqui, não sei como é que fala, visão perital, né, que fala, alguma coisa assim, periférica, a visão periférica, ela acaba vendo. Sim. Então, eu falo, chega quinta e sexta-feira eu não consigo ficar na sala, eu preciso ver televisão no quarto para relaxar do que na sala, né? E eu vejo o quanto isso faz uma diferença, você ter a mesma coisa, você acordar e ir para um outro ambiente trabalhar, você consegue ser muito mais ativo, né? E a tua performance acaba aumentando porque a tua cérebro entende, opa, agora é o momento, o local de trabalho, né? Vem muita questão de muito monótono, né? Você está o dia inteiro com os mesmos estímulos o tempo todo. Então, quando você sai para o ambiente de trabalho, você vai pegar um trânsitozinho, não que isso seja positivo, tá, gente? Mas vai ver pessoas andando, passa por meio de árvores, se Deus quiser. Então, você acaba tendo outras experiências, tendo outros estímulos que se você ficar o dia inteiro dentro de casa, não é bom. Então, assim, eu entendo que muitas pessoas gostam do home office pelo conforto de trabalhar de pijama em casa, mas tenta pelo menos 1 ou 2 vezes por semana ir no local de trabalho, muda um pouco, porque realmente ficar o dia inteiro na mesma caixinha não é benéfico para ninguém. Não é por isso que o homem da caverna dormia em caverna e ia caçar durante o dia. Então, tem que lembrar, assim, a situação é muito simples, né? Volta em quem somos, volta na nossa origem. Não sai disso, porque quanto mais a gente se afasta de quem nós somos como origem, como indígena, como Neandertal, mais a gente vai adoecer, porque a gente está forçando uma coisa que nós não somos, né? Sim. Total. E criar... Pode falar, Bruno. desculpa. Não, só falar, criar algumas dicasinhas, né, para, como você falou. Então, o que eu falo é não trabalhar dentro do quarto, mas também não trabalhar de pijama, né, colocar uma roupa de trabalho, e criar o ritual, né, de tomar café da manhã, igual você vai, como se você fosse trabalhar na rua, né? Então, você acorda, você escova os dentes, você come, você toma banho. Então, fazer tudo isso para sentar, nem que seja em outro ambiente da sua casa, porque eu acho que isso também vai ajudando o cérebro, né? Ajuda, acordei e vou fazer outra coisa, não estou em casa domingo fazendo nada, né? É isso, existem algumas posições do nosso corpo que ele entende como relaxamento, né? Assim como existem ambientes também que refletem para a gente um sentimento de conforto, refletem um sentimento para a gente de tensão ou às vezes preocupação ou atenção. E aí uma das coisas que eu vejo muito aqui, né? Quando eu vim para essa rotina muito mais home office, eu fiz questão de ter um cantinho aqui que eu falei, aqui eu vou trabalhar. Eu sei que quando eu sento nessa cadeira, né, tem meu apoio aqui, meu mouse certinho, eu consigo focar por um determinado momento que eu não conseguiria no sofá, porque eu estou muito relaxado, né? Acho que talvez seja muito o caso da Gabi, né? De conseguir ver a sala do ambiente de trabalho e acabar misturando isso. E aí, cara, eu queria colocar em pauta um negócio que é muito importante, né? Porque no final do dia a gente colocou muita tecnologia na nossa rotina. Cada dia mais a gente tem tecnologia dentro do ambiente de trabalho, consequentemente dentro da nossa casa, que acaba sendo o nosso ambiente de trabalho para quem está de home office, né? Então, para quem usa muita tecnologia, né, Ana, como que as pessoas podem se privar desses malefícios de ergonomia e como as pessoas podem
na verdade, prestar atenção em alguns detalhes que são importantes, como a gente já citou aqui, né, do tipo, não vamos trabalhar do sofá no celular, gente, porque não necessariamente faz bem de pijama, mas com a entrada da tecnologia na rotina das pessoas, o que a gente tem que prestar atenção na ergonomia, Ana? Ou o que o ambiente ali de trabalho precisa ter além da mesa na altura certa, do apoio de pé, de uma luz que é mais específica? É engraçado porque o pessoal de TI sofre muito com isso, né? Quando você chega numa empresa de TI, às vezes eles estão com 2, 3 telas e mais um painel inteiro para eles ficarem analisando e o celular do lado. Então, eles têm um excesso de tecnologia que às vezes eles viram nós, porque eles têm que dar plantão também. Quando a gente vai fazer esses ambientes, primeiro a gente trabalha bastante acústica, porque eles estão trabalhando com o hiperfoco, né? O trabalho deles é de hiperfoco, então a acústica tem que ser muito bem feita. Iluminação é essencial, porque o excesso de iluminação na tela, ele reflete no rosto da pessoa, ele acaba refletindo e dá muita fadiga visual. Então, quando a gente faz TI, a gente tenta usar toda a iluminação indireta, aquela lá que a gente joga para o teto e ela rebate no branco, né? Ela rebate para baixo, que ela é muito mais confortável. O ideal seria todo mundo fazer isso daí, que ela é mais confortável, mas ela é um pouco mais cara. Então, a gente acaba usando custo-benefício também. E pausa, gente. A ergonomia fala muito de pausa. Não dá para a gente ficar o tempo todo olhando para uma tela. Eu estava antes no escritório, 4 anos atrás agora, que ele era uma caixinha fechada e a janela dele dava para uma parede. Eu falei, não dou conta. Eu não consegui ficar 3 meses lá, eu precisei procurar um outro lugar. E hoje eu tenho uma janela enorme aqui. Então eu vejo que o meu olho já está começando a piscar bastante, já olho para o horizonte, estou num andar alto, e tento dar uma desfocada. Pausa, a gente não dá conta de ficar nesse excesso de tela, e acredito que é mais isso mesmo. E rotina, né? Criar uma rotina, que ele mesmo me explicou para parar de escutar áudio do WhatsApp na velocidade 2, que eu fazia bastante, e parei de fazer isso realmente faz umas 2 semanas. O nível de ansiedade diminui. E criar essas rotinas de não ficar em muita tela o tempo todo, a cada 2 horas, tenta levantar, tomar uma água, até porque precisa tomar água, né? Então levanta, toma água, dá uma volta, fala um oi pro colega, olha o horizonte, dá um descanso visual também. Cara, legal, incrível legal. Demais, assim, ouvir isso de você. A gente conversou aí sobre os áudios do WhatsApp, né, com velocidade, né, avançada, como isso provoca o cérebro. Mas, ao mesmo tempo, é gostoso ouvir de você o como que a ergonomia e o ambiente de trabalho, ele importa. E você tocou num ponto que é muito importante. As pessoas começam a trabalhar e elas entram no ambiente digital que não necessariamente elas entendem que elas têm um corpo físico. Olha que maluco, né? Eu começo a responder e-mail, WhatsApp, ferramenta de vendas, Teams, Slack, e quando eu vejo, eu estou tão atropelado pela minha rotina que às vezes eu nem percebi que eu estou no sofá, no celular, todo torto, com o pescoço torto. E aí, cara, isso vai gerando um mal-estar muito grande. Só que as pessoas não necessariamente percebem isso, né? Não. Então, principalmente em home office, mas no escritório também. E você tocou num ponto que eu queria muito falar hoje. Eu, né, esperei, eu sei que vocês têm bastante experiência nisso, que você tem bastante experiência nisso. E no final do dia é o seguinte, quando a gente pausa, né? Eu aqui em casa, graças a Deus, né, mudei para uma casa, eu tenho um jardinzinho e eu gosto de fazer minha pausa depois do meu Pomodoro ali, 25 minutos de foco, eu vou beber água com o pé na grama. Que delícia. Respiro, dou aqueles meus 5 minutos, às vezes eu resolvo o problema bebendo água com o pé na grama, o que é incrível, eu descobri que isso funciona. Mas como é que você faz essa recomendação de espaços específicos e áreas de descanso dentro do mundo corporativo? Porque quem está em casa precisa dessa dica, eu não tenho dúvida nenhuma, no home office, então precisa de um espaço assim, mas como é que você tem visto isso nas empresas? Como é que vocês têm implementado isso nas empresas?
O pessoal tem solicitado bastante áreas de descanso, que era uma pauta que não tinha antes. O pessoal descansa na rua e tudo mais. Agora não, depois da pandemia, né? A pessoa acostumou com o sofá da casa dela. Ela quer um sofá também no ambiente de trabalho. Então a gente acabou criando alguns ambientes um pouco mais descontraídos, com mais cor, que ali as pessoas interagem entre si. Porque até dentro das empresas, um problema muito sério é que às vezes um setor não conversa com o outro. E são setores complementares. Então, criar esses ambientes de convívio, vamos cantar parabéns pro colaborador da semana, pro pessoal dos aniversariantes, vamos brincar, fazer uma festa junina, isso é muito importante, muito benéfico em todos os sentidos, no sentido de descanso, no sentido de interação entre equipes, no sentido de sou uma equipe, né, porque a gente tem visto muito essa questão da individualização do ser humano, e não, a gente precisa voltar, a gente trabalha bem em grupo, nós somos grupo, né? Nós somos uma sociedade. E esses ambientes, quando a gente cria eles sem tela, né? O pessoal fala assim, coloca uma TV para descanso. A gente, não põe TV para descanso. Coloca ali um jogo de dama, xadrez para descanso, que é muito mais benéfico. Então, tem bastante agora espaço com sofá, jogos interativos, Uno, xadrez, dama, que eles promovem esse tipo de interação entre as pessoas também. Legal. E sabe uma coisa também, eu fico pensando, né, o quanto é importante a gente se conhecer, porque é isso, a gente não tem conhecimento de arquitetura, né, nem todo mundo pode investir, quem trabalha em casa, num arquiteto para pensar nesse ambiente, ou fazer uma reforma, né, que seja, mas eu falo o quanto é importante também a gente se autoconhecer e começar a se reparar, né, então isso até que você falou, de ficar na frente, eu, por exemplo, odeio ficar na frente da parede, não dá para trabalhar. Tem gente que fala, eu puxo né, a área da despensa para o outro lado e daí vira ali aquele mini escritóriozinho que é um quartinho, né, compridinho. Então, eu falo porque a gente estava fazendo uma reforma no apartamento e eu acho engraçado. Meu marido, ele fica louco. Ele fala, nossa, mas daí você quer muito? Eu falo, cara, não, eu trabalho em casa. Se você me colocar num ambiente muito pequeno, eu sei que eu não vou render. Se eu ficar olhando para a parede, não vai rolar. Então, acho que a gente também tem que se perceber e perceber qual ambiente, né, da nossa casa a gente consegue trabalhar bem, se sente bem, né? Essa autopercepção, ela é muito importante. E daí vai, né, mexendo com esses elementos e atento a esses elementos para ir ajudando, que você foi falando aqui, né? E até uma coisa que às vezes eu penso, o quanto, às vezes, um aquário ajuda, né? Dependendo do ambiente, porque só de você ver ali, de uma certa forma, é um contato com a natureza, né? É algo que tranquiliza a água, o peixinho passando, tudo, e às vezes só você ter um aquáriozinho pequenininho ali no canto, às vezes já é essa pausa quando a gente não tem, que nem o Bruno, uma grama para ir lá pisar, né? Sim. A gente mora muito em apartamento, né? Lembro que na pandemia eu quase fiquei louca. Eu descobri que eu não dou certo fazer home office, pessoa, né? Então eu mudava minha mesa, assim, a cada 2 dias de lugar. Eu fui andando com ela no apartamento inteiro para ver onde que eu achava. Até que eu achei uma janela, coloquei ela de frente para a janela e ficava olhando lá embaixo sem ninguém, né? Todo mundo parado. Aí eu descobri que umas andorinhas começaram a gostar de mim, então eu ficava todo dia trabalhando com várias andorinhas, assim, né? No peitoril da janela, era uma delícia. Então já muda bastante, mas procura seu ambiente, procura uma iluminação ideal, que ela vai fazer uma mudança muito grande. Coloca uma planta do seu lado, já foi provado que plantas como jiboia, espada de São Jorge, elas eliminam toxinas do ar, né? Elas ajudam bastante, principalmente gente que fica muito em ambiente com ar-condicionado fechado. Aqui no escritório tem várias, aqui não está aparecendo, mas tem várias. Legal, legal. E como é que, né, a gente no início, você falou ali para mim, sei que em algum momento vai ter essa pergunta, mas eu tô adiantando, tá? Porque eu estou ansiosa, Bruno. Aqui o RH, ainda mais com esse tema. E como é que a gente trabalha, né, essa parte física junto com a cultura, né? E reforçar a cultura e os valores, a missão, ou muitas vezes o nicho, né, de negócio da empresa, junto com o ambiente físico, e a importância disso. A cultura, ela precisa estar estampada. Assim como a gente pega uma pessoa e a gente analisa ela em segundos, a gente faz isso com o ambiente físico. Então, se for um ambiente que alguém vai lá para fechar um negócio, para fazer uma compra, isso é essencial.
E do mesmo jeito que é essencial fazer isso com a sua equipe. Porque não adianta você falar para mim, uma vez um cliente chegou e falou assim, nossa, eu tenho essa equipe de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, depois acabou virando uma startup dele. E eu falei assim, mas eles não são inovadores. Eu cheguei lá, o ambiente era inteiro branco, cinza, com móveis da década de 70. Aí eu falei para ele, mas você está pedindo para eles serem inovadores, colaborativos, todo mundo numa baia, com uma altura de 1,40 m, o ambiente não está propício para isso, né? Não tem como você falar para eles fazerem algo que o ambiente não está permitindo. Foi aí que a gente usou alguns elementos, destruiu aquelas barreiras, colocou tudo mais baixinho, com vidro, passando de um lado para o outro, e trouxe elementos que mexem um pouco com o ser humano, né? Se eu vou mexer com uma criatividade mais tecnológica, eu tenho que trazer elementos que o meu cérebro entende como tecnologia, muitas vezes iluminação, muitas vezes algum material um pouco mais acrílico. Então, a gente tem um estudo dentro eu sou formada, na verdade, em design de interiores, que é a semiótica, né, que é como cada um percebe aquele ambiente, aquele objeto, aquela textura. E se você vai já para uma empresa um pouco mais tradicional, que você quer que a pessoa seja um pouco mais tradicional, eu preciso ter elementos que mostrem isso para ela. Não, o diretor está ali afastado. E o operacional está aqui. Você respeita ele. O que ele falar, você, né, segue. Então, a cultura, ela até no layout que a gente monta, ele está mostrando qual que é a cultura. Eu tive uma empresa que o CEO da empresa virou para mim e falou assim, eu não quero sala para mim, eu não quero mesa marcada. Eu vou sentar no meio de todo mundo. Então, assim, acabou o porta-retrato em cima da mesa, cada dia você senta num lugar, e ele sentava cada dia num ponto para conhecer a equipe mesmo. Então, é um trabalho que para ele permitia fazer isso, que foi bem bacana. Então, a gente fez um ambiente muito colorido, muito claro, trouxe o branco como forma geral, e trouxe os tons da marca, que era vermelho, amarelo e azul bique. Então, ficou muito bonito, muito colorido, o ambiente trouxe bastante planta. Então, era um ambiente que já mostrava que era colaborativo. Do mesmo jeito que eu tenho ambientes que eles são para um público-alvo mais requintado, eu preciso trazer esses elementos de maior requinte para eles, que a pessoa já chega lá, bate o olho e fala assim, não, realmente aqui é sofisticado. E você percebe que a pessoa já até muda, ela já até fica um pouco mais sofisticada só de entrar no ambiente, porque você traz elementos que na cabeça dela já identifica como sofisticado. Até a letra caixa que a gente usa nesse ambiente, eles são mais sofisticados. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. E hoje a gente também fala muito sobre a questão, né, da marca pessoal, e que independente de você ser empregado ou não, né, você tem a sua marca pessoal como candidato, como funcionário e tudo mais, e o quanto o ambiente também acaba, quando a gente está no remoto, a visão que a gente passa também, né, para os nossos colegas, para o nosso superior, para os nossos clientes, né, isso diz bastante também, né, vai falando também um pouquinho da nossa personalidade, né, a gente às vezes esquece justamente por estar no remoto, e daí liga ali liga a câmera, daí tá uma bagunça, a cama atrás, né, com uma bagunça, sem nada feito. Eu falo que isso acaba passando, por mais que a gente não queira, por mais que sejamos super organizados, né, às vezes até uma pessoa organizada que não deu tempo de fazer a cama, mas isso acaba, né, inconscientemente, passando uma outra mensagem para o outro lado também, né? Com certeza, você passa várias imagens com o seu fundo. Você passa uma imagem de uma pessoa mais descolada, você passa uma imagem de uma pessoa que é culta, que gosta de ler, que gosta de ter informação, que gosta de estar informada. Então, assim, tudo que está no elemento atrás, até os tons que você usa, traz muito sobre você. Do mesmo jeito que a roupa. Tem muita gente que estuda, né, a roupa, mas esqueceram que o ambiente também conta. Não adianta ficar com a vestimenta toda adequada ao seu estilo e o ambiente não está condizente com isso. E Ana, você colocou um ponto que eu acho muito importante a gente voltar aqui, que me deu um remember interessante, né? Eu sempre, no começo da minha carreira, eu trabalhava muito com salas, né? As pessoas tinham suas próprias salas, tinham seu próprio ambiente, mas eu fui para uma empresa muito grande e eu descobri que, cara, era salona aberta, né? E as pessoas podiam sentar onde elas queriam, né? O presidente, o vice-presidente eram super acessíveis. E isso me marcou muito, não só pela abertura das pessoas, mas para entender como aquele ambiente de trabalho era convidativo. E aí eu acho que a minha reflexão agora, para a gente discutir
Cara, onde você acredita, olhando as empresas que você atende, que estão os principais desafios que as empresas elas enfrentam, né? Você acha que talvez seja na falta de budget, na falta de visão de alguém de RH, ou mesmo na mentalidade do CEO, dos líderes das empresas, para deixar o ambiente mais convidativo? Quais são esses desafios que você enfrenta aí com teus clientes? Ai, meu Deus, vamos lá. O que acontece muitas vezes? Muitas pessoas chegam através do RH para contratar a gente, exatamente pela linguagem que a gente usa, né? De entender que o ambiente físico ele vai trazer melhores resultados, né? Eu brinco aqui, nós trabalhamos para trazer os melhores resultados para as pessoas. Então, muitas vezes não tem a visão de que aquele investimento vai trazer realmente esse resultado, porque ele é difícil de mensurar, principalmente quando ele ainda está no projeto e não na execução. E também entender como é que vai ser essa nova dinâmica. Quando você tem, porque sempre na empresa ela vai conseguir fazer a mudança se o diretor tiver, o diretor, o CEO, o líder dele tiver isso na cabeça. Senão não adianta, não tem por onde começar. Se ele não tiver essa cabeça top-down, não vai funcionar. Então ele precisa trazer esse elemento com ele. Se ele já vem com isso, qual que é a resistência? Ah, mas eu vou perder minha sala? Mas eu vou ficar perto de todo mundo? E o sigilo, como é que faz? Então, aí você acaba trazendo outros elementos de segurança digital para essa equipe, para eles se sentirem bem, mas é uma mudança de mindset mesmo, que não é tão simples de colocar. Eu acho que como RH ela vai ajudar bastante a gente. Então, é uma mudança cultural muito grande. E até das pessoas falam assim, mas eu não gostei, eu tô escutando meu vizinho do lado falar, poxa, mas tem várias cabines de telefone aqui do lado para você usar para fazer sua ligação, por que você não levanta e vai? Então, assim, tem a mudança do comportamento também. Eu acho que essa é a mais difícil. Quando não vem do diretor, tem que fazer aquilo que ele quer e pronto, acabou. Mas quando vem dele, é tentar mostrar para as pessoas, não, a gente está aqui pensando no melhor para você, essa é uma nova forma de ver o ambiente de trabalho, que a gente é mais colaborativo, então se a gente se desloca para falar no telefone ou falar numa call, então tem toda essa questão, mas é a cultura ser implementada mesmo, quando tem essa mudança de dinâmica no trabalho. Eu acho que essa é a parte mais Eu acho que, como RH te complementando, é criar processos e políticas para, né, e treinar essa equipe para que essa mudança comportamental ocorra, porque não adianta nada a gente mudar o ambiente, mas também não existe uma política clara, né, diretrizes claras, boas práticas claras, como você falou. Olha, vai fazer uma ligação, tem lá a cabine, é esse o lugar. E como é que vai funcionar? Vai ser rodízio de onde sentar? Aonde que a gente faz? Né? E também ter a pessoa embaixadora ali que provoca. Tô vendo que você tá sempre no mesmo lugar. Se a gente quer, né, que a pessoa fique transitando. Tô vendo que você sempre tá no mesmo lugar. Então, desde o RH, né, dar essa cobrada quando é um líder, e o líder é a sua equipe, de falar, poxa, é importante você se movimentar, é importante você conhecer pessoas de outros, né, que trabalham em outros departamentos, sentar do lado, é importante você ouvir tal ligação, fica perto de tal pessoa que é muito boa, às vezes é isso. Fica perto desse colega, porque ele faz essa parte aqui muito boa, às vezes você vai pegar ouvindo dele, né? Quantas vezes eu falo que eu aprendi recrutamento e seleção ouvindo, né? A gente, de tanto ouvir o outro fazer entrevista, que a gente aprende, vai pegando o jeitinho, as dicas, como é que se sai. Então, eu falo que também tem que ter essa diretriz, né? Não trabalha com mãos, né? Não é só a gente fazendo um projeto físico. Eu preciso entender muito como funciona a empresa. Então, assim, quando realmente tem o RH do meu lado, o projeto sai maravilhoso. É um projeto muito gostoso. Continua, permanece, né? Depois que a obra está pronta, que a reforma foi feita, ele permanece. Permanece. Acho que é super importante. E normalmente o pessoal gosta, viu? Depois que faz a mudança, que eles reclamam uma semana, um mês ali, depois eles... Nossa, mas ficou bom mesmo, né? Dinâmico. E sabe o que eu fico pensando, Ana? Eu fiquei aqui ouvindo você, eu fico pensando o quanto seria incrível as empresas que são totalmente remotas, né? Porque hoje a gente tem muitas empresas que têm essa bandeira e que acham que tem que ser remoto, que gostam de cada pessoa esteja em um lugar diferente, e que promove, inclusive, isso, né? Que as pessoas vão viajar, que trabalhem aonde elas quiserem e tudo mais. Mas eu falo que é super importante se essas empresas também trouxessem alguém que seja ali quase como um treinamento
de boas práticas do remoto, né? O que a pessoa fazer, como ela fazer, para ela se sentir bem no ambiente dela. Porque não adianta nada, eu falo, a gente vai ficar no remoto, a empresa, e pensa o quanto ela economiza. Mas, na verdade, essa economia deveria ser usada para facilitar, para ser melhor o home office, né? Ou para, se eu quero uma pessoa que seja, trabalhe, eu tenho uma equipe que trabalha em outros países, que ela viaja, né? Tem algumas empresas que gostam. Pô, então vou dar um benefício, onde eu vou estimular que as pessoas viajem, conheçam outras culturas. E daí eu preciso também, como que eu vou preparar essas pessoas para elas trabalharem no Anywhere Office, né? Trabalhar no café, que a gente trabalhar faz na a praia. consultoria. A gente já trabalhou fazendo consultoria para empresas exatamente para isso, para o home office funcionar bem, né? Porque tinha um ambiente físico, foi totalmente deslocado na pandemia, acabou ficando, funcionou bem, mas muitas empresas estão percebendo que o pessoal está com um desempenho mais baixo, por causa dessa estafa. Eu acho que é mais estafa. Eu conversei com uma equipe de TI esse tempo atrás num evento, e eles falaram, eu vou ter que trazer o pessoal para dentro do escritório, nem que seja 3 vezes por semana, porque eles estão em estafa, vai começar a ter um burnout atrás do outro. Porque, não, vou terminar, vai ver, tá 10 horas da noite logado. Aí eu falei, por que não cria, né? Um sistema que cai o login da pessoa. Exato. Mas muito incrível ouvir vocês falarem assim, vocês acabam alugando triplex na minha cabeça aqui, e existem diversas coisas que as empresas podem fazer, né? A gente na Equilibrium ajuda as empresas a falarem sobre o equilíbrio tecnológico, sobre limites, sobre tempo de tela, mas, cara, por que não, né? A arquitetura não poderia ajudar as empresas a criar um playbook de trabalho remoto, né? Você vai ser trabalhador remoto, você vai ser Anywhere Office. O que eu espero de você ler esse playbook? Eu espero que você esteja sentado assim, eu espero que a sua luz esteja assim, eu espero que o notebook e o monitor que eu te mandei estejam configurados dessa maneira, e isso vai fazer com que você tenha um impacto menor na sua saúde física, consequentemente na sua mental. Então, cara, a gente vê muitas pessoas em staff hoje em dia, e aí, Gabi, eu preciso trazer um negócio incrível aqui que explode minha cabeça pela terceira vez nesse podcast, que é a gente voltou a falar que um problema que mais acontece nas organizações é a comunicação. A ausência da comunicação, a não presença, né, da atividade de comunicar para o colaborador, ela é muito danosa. E a gente fica naquela nuvem do preciso falar? E ninguém fala. E aí o colaborador está adoecendo mentalmente, fisicamente, né, sem ergonomia, sem saber que ele precisa trabalhar num lugar bacana, sem ser relembrado disso. Ele não recebeu um playbook de como ele deveria sentar, de como deveria ser a mesa. A empresa não comunicou que, cara, os horários de desligar era isso, se ela precisava responder ou não o chefe depois do horário. E porque ninguém fala, olha que legal, cara, a empresa está performando menos, o trabalhador está faltando mais, né? O resultado está deixando de vir porque a gente, cara, aparentemente é muito ruim conversar, né? Em trocar uma ideia. Eu acho que a nossa maior dádiva é o nosso maior problema. Eu queria ouvir que eu sou assim, a pessoa super fã do home office, tá, gente? Eu sou a pessoa que levanta a bandeira. E eu acho que ele dá certo, mas o problema dele não dar certo em muitos lugares é exatamente esse. É a falta de comunicação, é a falta de processos, porque muitas vezes comunicação tem relação sim com processos. É a falta de processo para que dê certo esse home office. É a falta de um ambiente preparado. E de eu, como empresa, ajudar o meu talento. Porque daí as empresas acham que só é obrigação do talento, entendeu? De ter um bom ambiente. Ele não vai ter esse conhecimento, não tem como uma pessoa que não tem nenhum conhecimento na área de ambiente físico parar para pensar, nossa, mas será que todas as paredes brancas são tão ruins assim para mim? Exato. E porque não é uma só coisa isso, muito simples, quase todo mundo deixa todas as paredes brancas, que é o jeito que pega a casa e fica. E um ponto só de iluminação no teto. Também. Exato. Eu falo que tem que ter um valor ali do onboarding, né? Que você vai dar um voucher para o teu novo talento, para que ele possa comprar uma mesa, né? Que tenha um espaço de trabalho,
uma cadeira de trabalho, né? Isso tudo que você falou da ergonometria. Então, eu falo que também a empresa precisa investir. É esse que eu sou muito contra. As empresas acham que o home office, então eu vou economizar porque não vai ter o ambiente físico. Não, esse é o erro. É pegar esse valor que você não vai mais investir no ambiente físico, mas investir no trabalho remoto, no sistema que caia, né, nos processos, nas ferramentas, em dar esse valor para o talento, para ele comprar tudo, para ele fazer esse mini escritório dele. E daí o que eu vejo que dá errado é justamente isso. As empresas largam e falam, trabalha aí remoto, né? E se abstém disso, que na verdade é papel sim dela, no meu ponto de vista, pelo menos. Total. E aí eu vou ter que entrar com um ponto que eu tenho falado muito em palestras, acabei falando em outros podcasts também, é a nossa confusão, ou talvez a nossa imaturidade para entender o que é o home office, né? Acho que a gente foi forçado aí para home office, dado a pandemia, muitas empresas se reinventaram, né? Empresas, inclusive, que advogavam que eram super contra o home office, e aí todo mundo foi para casa, foi trabalhar em casa. Muitas dessas empresas aprenderam a trabalhar com o que tinham e agora estão desesperadamente voltando para trás. Mas a gente volta aí conectando nossos pontos que, cara, a gente deveria olhar para as funções de trabalho em sumo do ser humano, né, em pró do ser humano. Então, uma vaga, né, se o que eu espero dessa vaga, dessa pessoa, ela pode ser entregue em casa, ela deve ser entregue em casa, porque de outra maneira, o que eu estou fazendo? Estou tirando qualidade de vida das pessoas. E aí, de duas, uma, ou você está adoecendo uma pessoa, porque você não está comunicando direito, você não está dando o equipamento adequado, você não está orientando essa pessoa na ergonomia correta, na luz correta, no ambiente de trabalho correto. Ou essa pessoa ela está desesperada para conquistar o que ela percebeu que ela perdeu na pandemia, que era a qualidade de vida. Não é legal ela levar o filho para a creche, é legal ela almoçar com o marido, é legal ela ter um turno de trabalho bem definido. Então, o que eu venho falando muito, advogando por aí, é quando que é home office e quando não é. A natureza da função pode ser, em suma total, executada de casa, essa vaga é home office. Qualquer coisa que você fizer diferente disso, você está fazendo uma pessoa pedir demissão em um X período de tempo ou adoecendo essa pessoa. Só que isso desmascara uma coisa que é muito tensa na nossa sociedade, que é o como a gente faz uma gestão porca. Você está aqui para gerir tempo do seu funcionário ou você está aqui para gerir resultado do seu funcionário? E quando você tem muito medo de uma função naturalmente home office e você não sabe gerir, você quer que o cara volte para cá. E aí a gente começa a desmascarar diversas coisas que acontecem. Eu tenho falado bastante nisso em outros lugares, aí, em eventos, em podcasts, em palestras. Então, e aí ouvindo de vocês, isso me dá vários gatilhos aqui do como que a falta de comunicação, de novo, está muito presente, ou no caso, né, ausente, nas empresas que a gente tem tocado. Né? E aí, se a gente está, né, dando aquela encaminhada final no nosso podcast, Aninha, se você pudesse falar 3 dicas assim, para uma empresa que está começando agora a pensar que o ambiente tem que ser mais convidativo, e 3 dicas para uma pessoa que trabalha de home office, quais seriam essas dicas? Para as empresas, acho que a primeira coisa, sempre comprar mobiliário certificado. Vai te ajudar bastante nisso. Cadeira, ela precisa ser ergonômica, não dá para economizar. Ela realmente prejudica muito o desempenho dos seus colaboradores. Iluminação, projeto de iluminação. Uma iluminação que ela é difusa, que ela tem vários pontos nela. Se conseguir colocar 2 pontos, uma de manhã e à tarde, outra você ligar no meio do dia, a gente conseguir fazer esse sistema de ciclo circadiano. E prestar atenção na acústica, porque é uma reclamação que ela está geral. Não é, as pessoas ainda entendem a acústica como barreira acústica, vou criar uma parede, não é a absorção acústica que está incomodando, é o zum, zum, zum do som que vai e vem. Então é isso que está incomodando bastante, é um material que infelizmente ele ainda é caro, que a maior parte dele é importada, mas já tem algumas fabricações nacionais, mas dá para amenizar com alguns elementos. Vou dar um exemplo, coloca uma barreira de planta, ela é um pouco acústica.
tenta trazer mais estofados com tecido, ele já é um pouco acústico. Então, assim, tenta trazer esses elementos, porque se eu ficar numa sala que ela é inteira lisa, de parede lisa e vidro, ninguém aguenta ficar lá dentro. E teto liso ainda. E, pelo amor de Deus, gente, vamos parar de colocar teto liso em ambiente de trabalho, forro mineral, ou nuvens acústicas, ou deixar a laje nervurada, que já ajuda também, porque o teto liso, parede lisa, chão de porcelanato, o som realmente ele vai reverberar. E traz um pouco de cor, gente, pelo amor de Deus, essa dica vai para tanto home office como para as empresas. Cor, não precisa ser vermelho. Pode ser um tom igual, esse daqui, que é um tom neutro. Um tom neutro, acinzentado, puxado para o azul, puxado para o verde. Não gosto de cores fortes. Não precisa ser cor forte. É simplesmente trazer cor. Sai do branco. O branco até é difícil de manutenção, primeiro, para ajudar. E segundo, que traz um pouquinho de cor, um tomzinho bem leve de verde acinzentado. Vai ajudar todo mundo a trabalhar melhor. Verde é uma cor que é a cor mais difícil você errar no ambiente. Então, abusa. A não ser que você tenha alguma coisa contra verde, né? Dentro do home office, mesma coisa. Vamos pensar na cadeira que vocês estão trabalhando. E pega uma cadeira que você não se joga, porque o pessoal vai lá e compra uma cadeira que parece uma poltrona, né? Não, não é para ficar numa cadeira de poltrona. Essa cadeira a gente usa em sala de reunião quando as pessoas vão fazer uma dinâmica. É diferente. Uma cadeira estilo poltrona, ela é uma cadeira poltrona. Toma cuidado com uma cadeira gamer também, que às vezes ela joga você para trás para você jogar nessa posição. O trabalho você digita, então você está em outra posição. Pega uma cadeira operacional ergonômica, não precisa ser absurdamente caro, não precisa custar R$ 5.000. Uma cadeira de R$ 900 já vai dar certo. Cadeira, infelizmente, ergonômica, ela não é tão barata assim. E toma cuidado na residência em iluminação também. Iluminação focal, só um foco de iluminação em cima do seu ambiente de trabalho. Quando a gente pega uma casa, sempre na residência, no meio do ambiente, tem um ponto de iluminação só. Isso não é agradável. Tenta trazer pelo menos uma luminária lateral de chão, que você pode comprar em qualquer loja online, põe mais um bulbo ali, uma outra luminária de mesa, para dar mais um outro ponto de luz. Distribui essa luz, não deixa só um ponto. Isso não é bom. Legal, legal. Eu até tenho aqui uma dica de justamente, né, pensando na economia, a minha mesa, na verdade, ela é uma porta. Então, na hora que abriu, não precisou mais usar a porta, pegamos a porta, pintamos de amarelo para trazer a questão de criatividade, colocamos 2 cavaletes, ela virou uma mesa. Uma mesa grande, tem um amarelo ali para trazer, né, toda essa questão da criatividade. Às vezes é isso, né? Tem coisas simples, a gente acha que às vezes a gente precisa, como você falou, né? Precisa ser uma cadeira extremamente cara, mas uma cadeira que funcione, uma mesa que no final virou uma mesa, era uma porta, mas no final virou uma mesa. E a porta é fácil, porque se ela tem a quina viva na borda, passa uma lixa. Passa uma lixa nas bordas, ela tira essa quina viva, isso não é bom pra gente. Do mesmo jeito que vai comprar uma cadeira, não compra quem é muito alto, assento muito curto, ele dá inflamação nos nervos. Assento muito longo para quem é pequenininha, acaba dando varize na coxa, porque trava a circulação também. Então, pega uma cadeira para você, vai experimentar, igual sapato, tem que sentar. Tem que usar, porque senão não vai saber qual que é boa. Cara, maravilhosa todas essas dicas. Espero que os ouvintes aí aproveitem cada pedacinho. E aí, de fato, encaminhando a gente para finalmente do nosso podcast aqui. Aninha, a gente tem uma pergunta lá, Fábio Porchat, no nosso podcast, que é: cara, como é que você imagina daqui a 5 anos que vai ter sido a sua contribuição aí para a saúde mental de todos à sua volta? Nossa, a minha ideia é que isso seja assim, que as pessoas entendam a necessidade de criar ambientes mais com estímulos melhores, né? E trazer essa acústica melhor, o desempenho da biofilia dentro dos ambientes, trazer um pouco de natureza, vamos abrir essa janela, colocar a natureza. Eu falo que qual que é o ambiente de trabalho ideal? Para mim seria num jardim, trabalhando. Então, entender que a gente precisa voltar um pouco para aquilo que a gente saiu. Vamos trazer esses elementos de volta para dentro do ambiente, para aquele negócio totalmente cinza. Eu adoro ambiente industrial, mas não tem nenhum problema em mesclar ele com plantas, com elementos que vão fazer essa absorção acústica, trazer um pouco de cor para ele, não deixar ele só muito sóbrio, muito cinza, muito preto, muito branco.
Então, vamos trazer um pouco de aconchego, né? Tem agora uma dinâmica nas casas também, é que sair daquelas casas que parecem fachada de odontologia para casas de vó, né? Tem esse elemento. Então, vamos fazer isso para o escritório também. Vamos trazer um pouco de aconchego para dentro do nosso escritório. Pô, que ótimo. Cara, muito incrível. Obrigado muito pela participação, pelas dicas, pela troca. Acho que ela foi muito rica. Eu espero que os ouvintes também consigam aproveitar e pelo menos ligar uma faísquinha ali que faça com que, cara, vai ajustar esse mouse que está quebrado há algum tempo, o mousepad pelo menos, né? O apoio do braço aí, vamos lá. Larga essa cadeira da sua avó aí que você está usando, que já não faz mais sentido. Sim, vamos investir em saúde, né? Enfim, numa maneira que a gente possa trabalhar de uma maneira mais saudável, a gente possa performar mais e no final a gente se adoeça menos, né? Sim. Eu vou deixar um pouco para a Gabi fazer o fechamento dessa edição. É isso aí. E sabe um outro ponto muito importante que a gente esquece? Deixar tudo arrumado. Não é só arrumar, mas deixar as coisas arrumadas. Isso faz uma diferença muito grande, porque você tá ali, tudo bagunçado, papel, um monte de caneta, tudo jogado, você vai tendo a sensação que você tá sempre num ambiente que é um caos. Né? E daí você trabalha sempre com aquela sensação que o trabalho tá um caos, e daí, novamente, a gente se adoece emocionalmente, né? Mas queria agradecer imensamente a sua participação, Ana. Acho que foi super importante, muito enriquecedor. É um tema, como o Bruno falou, que a gente nem esperava, né, trazer quando a gente começou. E daí fica aí o nosso convite, inclusive, para os nossos ouvintes. Tragam ideias mesmo. Quem, inclusive, achar que está apto, que gostaria de participar, procura eu e o Bruno no LinkedIn. E a gente vai deixar também todos os dados, tanto aqui no Spotify como no YouTube, da Ana, para tanto as empresas procurarem ela, né, para que faça ali um ambiente saudável para se trabalhar e fortalecendo a cultura, mas também para as pessoas físicas essa parte de consultoria que ela falou, né? Acho que é super importante, porque todos nós trabalhamos, independente se é remoto, se é no escritório da empresa, e é importante estarmos atentos a isso, porque a saúde é nossa, eu falo, nós somos CEOs da nossa própria história. Eu brinco, Gabi, que o corpo não troca peça. Então tem que tomar cuidado. É isso mesmo. Adorei essa frase, inclusive vou incorporar, dado que a gente não troca peça, a gente precisa cada vez mais ficar consciente sobre o que está acontecendo no ambiente, mas também dentro das telinhas que a gente habita tanto, né? E, mais uma vez, muito obrigado por você que está ouvindo a gente. Se você ainda não tomou vergonha na cara e não assistiu os episódios anteriores, convido aí no YouTube, assistir os vídeos e ok, se você tiver muito tempo no trânsito, faz isso, vai no Spotify, segue a gente e escuta no trânsito. Eu garanto que todos os podcasts que tem nesse canal te agregam de alguma maneira. E, meu muito obrigado por mais uma vez você seguir a gente aqui. Ah, não segue ainda? Tá na hora de seguir, né? Valeu, gente. Mais um Saúde Sem Filtro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.